Oi, gente! Meu nome é Brenda, eu sou estudante de Relações Internacionais e Línguas na FLUP, que é a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Eu tenho vivido no Porto por cerca de 6 meses e eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência com o coronavírus. Eu não tive coronavírus e também eu não sou uma médica, mas é que eu observei que aconteceu no Porto e que está acontecendo no Brasil no tempo que teve essa questão. Eu criei esse vídeo com o objetivo de melhor informar o que pode vir a acontecer no Brasil e impedir que as pessoas sejam tão inocentes como aconteceu em países como a Itália. É importante a gente ter em mente, inicialmente, que a gente não pode comparar países como a Itália com países do Brasil pelo fato que nós temos pirâmides etárias completamente diferentes. Os países europeus, eles têm um grau de envelhecimento muito maior. Isso inclusive era um dos problemas para a Europa, esse processo de envelhecimento da população, que era uma das razões para fazer reformas da Previdência, por exemplo, e conseguir manter a economia funcionando dentro daqueles países. Só que o que aconteceu? Em comparação com o Brasil, a gente tem uma pirâmide etária um pouco diferente, a quantidade de pessoas velhas, idosas, em comparação com as pessoas novas, não é tão grande. Então, claro, há uma quantidade de população de grupo de risco muito maior na Itália do que no Brasil, na Europa em si. Mas é importante a gente sempre se inspirar nesses países que já atravessaram coisas semelhantes. Tá. O primeiro ponto que eu queria falar é com relação a como Portugal lidou com essa situação, que é o que eu mais experienciei. Então, inicialmente, quando teve o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, talvez eu esteja errada, mas tenho quase certeza, e eu vou colocar os dados aqui embaixo, não havia nenhum caso em Portugal. Os casos começaram muito rapidamente, inicialmente a gente falava sobre, porque era uma realidade que estava acontecendo próximo da gente, tanto na Itália quanto na Espanha. A Espanha já estava crescendo exponencialmente, mas não era algo que a gente tinha como realidade. Quando houve o primeiro caso em Portugal, começou já uma pressão com relação à universidade, porque aconteceu exatamente no Porto, que é a cidade que eu moro. E a cidade do Porto começou a ter uma grande quantidade de casos. Começou essa pressão na universidade para que a gente fechasse a universidade e tivesse aulas online, para que evitasse, assim, a possibilidade de contaminação. A Universidade do Porto, inclusive, foi uma das últimas a fecharem de Portugal, ainda que não houvesse caso em outras cidades, como a cidade da Coimbra e a de Lisboa. Eles já tinham fechado as universidades. Quer dizer, Lisboa já tinha, mas a cidade de Coimbra não tinha. Eles fecharam a universidade e no Porto eles só fecharam quando, depois de muita pressão, depois que eles conversaram, toda a coordenação de universidade do Porto conversou, entraram nessa decisão. Inclusive, já havia tido um caso dentro da Universidade do Porto, uma aluna de farmácia foi infectada, ela entrou em contato com todos os alunos de farmácia, grande parte, alunos de farmácia que tinham aula com outros alunos, por causa que as universidades, a pessoa pode fazer matérias diferentes, o que colocou grande parte da população estudantil em perigo, por resultado de uma não vontade de parar, um não interesse de preocupar-se um pouco mais com a população. A resposta que a universidade deu muitas vezes é que não era uma situação totalmente necessária, porque não era algo que estava crescendo tão grandemente. Então, eu posso até colocar uma imagem aqui se eu souber fazer isso, mas só para você entender, não é só o Brasil que estava ignorando a ameaça. A Universidade do Porto e vários outros países, eles também ignoraram a ameaça e não perceberam quão perigoso seria essa reação. Tá. Outra coisa que eu percebi que quando começaram a ser fechadas as universidades, as escolas, o governo de Portugal estava sempre querendo evitar essa situação, e é compreensível, porque quando você para um país, você destrói a economia, isso não é muito bom para ninguém. Existem muitos microempresários que dependem de uma economia constante, principalmente que na Europa existe a possibilidade de você ganhar semanalmente, não mensalmente. Então, se uma pessoa não trabalha uma semana, ela não recebe aquele salário, não teria como ela pagar o aluguel. Foi uma das mudanças que alguns países da Europa fez, de que você não precisasse. Inclusive, em Portugal, é proibido que agora, neste momento, durante o período de calamidade pública, que haja o despejo da população sem nenhuma razão. Isso aconteceu em outros países também. Você não pode despejar a pessoa porque a pessoa não consegue realizar o pagamento nesse período, porque ela pode não ter como trabalhar. É uma questão que eu achei muito empática da parte deles. E segundo aspecto que eu também percebi, as pessoas, elas começaram cada vez mais, era mais uma questão individual,
não mais tanto política, demorou um pouco dos governos realmente agirem, principalmente o governo de Portugal, mas a população começou a agir de uma maneira coletiva. Por exemplo, a questão de fazer compras para os mais velhos. Muita gente estava se candidatando para fazer isso e eu acho interessante, porque os mais velhos são os grupos de foco, então é um pouco mais perigoso deles conseguirem fazer compras. E os velhinhos da Europa, eles são totalmente independentes, eles têm que fazer tudo porque eles moram só. Também um outro aspecto que eu percebi é que todo mundo tinha um álcool em gel. Quando teve o primeiro caso no Porto, todo mundo já estava com álcool em gel na mão, utilizando constante. A universidade criou esse tal de um plano de contingência que não funcionou muito bem, mas a ideia era sempre ter álcool em gel lá, o que era interessante, sempre tinha álcool em gel, mas você não poderia pegar para levar para casa, eu tentei, né? Mas tudo bem. E também havia um aspecto que havia uma sala de isolamento que caso você sentisse algum tipo de sintoma, você deveria ir pra lá, que já era uma coisa complicada, porque se você não tivesse com essa doença, você ia entrar em contato com pessoas que têm. Mas tudo bem. Existiu todas essas maneiras, eu via as pessoas utilizando álcool em gel, havia quando você andava no ônibus informações de como realizar as coisas corretamente, lavar as mãos de uma maneira, né, correta, por cerca de 30 segundos pelo menos, não só passar água debaixo, utilizar o sabonete, usar o álcool em gel, quando espirrar, utilizar o cotovelo, porque se você passar na mão, você depois pega no negócio do ônibus e aí transmite, tinha todas essas informações. Algumas pessoas seguiam, contudo, as pessoas mais velhas de Portugal não seguiam tanto, eu acho que, tipo, isso é uma grande ironia, porque eles são os mais afetados, mas eles espirravam todo lugar, e eu falava, meu Deus, o que se passa na cabeça dessa criança, né? Outro aspecto, Portugal, neste momento, ele tá em estado de calamidade pública. Eu acho que eles começaram hoje mesmo. A partir desse momento, o Estado podem fazer decisões que não são consideradas, tipo, aceitáveis em outros aspectos, como, por exemplo, proibir as pessoas de passarem na rua sem ter uma explicação. Então, seria como o que está acontecendo na Itália e na Espanha agora. Deve haver uma explicação por que você está saindo. O seu trabalho é incrivelmente necessário, como a questão de pessoas que trabalham em supermercados, pessoas que são médicas. Seu trabalho pode ser home office, seu trabalho pode ser feito em casa, você está fazendo compra, tudo deve haver uma explicação, uma anotação. Isso acontece na Itália, eles te dão um papelzinho, você explica por que você está saindo, e sempre que tiver um oficial, você explica ele. Em Portugal pode começar esse processo, ainda não começou, mas pode realizar também para evitar o que aconteceu na Itália e na Espanha. Ok, isso aconteceu em Portugal porque a quantidade de casos, eu acho que tem pouquíssimo tempo desde que teve o primeiro caso, até agora foi incrivelmente grande. Então, houve um crescimento muito exponencial desde o primeiro caso, muito rápido. Isso fez com que o governo percebesse que precisava agir. Outro aspecto que mostra por que a população não presta atenção no que os governantes falam ou na situação é a questão de que também no Brasil, tanto no Brasil quanto em Portugal, as pessoas estavam indo para as praias, mesmo em um período de quarentena. As crianças foram liberadas para quarentena da escola, não para irem à praia. Isso aconteceu em Portugal, passaram policiais, né, parando todo mundo ali, e no Brasil provavelmente vai ter que ser feita a mesma coisa, porque as pessoas continuam indo à praia e a melhor maneira de impedir o contágio dessa doença é o distanciamento social, porque há diversas maneiras de contágio e para evitar isso, mantenha-se distante pelo menos 1 metro de cada pessoa. É a maneira mais inteligente de se realizar. Neste momento, os países da Europa estão realizaram um fechamento das fronteiras, como eu disse, que, por exemplo, se eu tivesse demorado um tempo maior em Portugal, seria mais difícil voltar para o Brasil, principalmente porque o governador da Bahia, acho que foi o governador da Bahia, ele impediu que entrasse voos da Europa, dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro e São Paulo no aeroporto da Bahia para evitar essa contaminação. Então isso impossibilitaria que o meu voo de Portugal chegasse aqui. Então eu também não posso voltar, questão só pessoas que são residentes. Eu não sei direito se eu tô nisso, mas eu acho que sim, por causa da universidade. Mas pessoas turistas não podem mais ir para esses países. E turista nem faz sentido para esses países, porque a maior parte de qualquer tipo de coisa que está acontecendo lá estão fechadas. Os hotéis estão tirando as pessoas.
Os museus não estão funcionando, nada tá funcionando. Então, por que você iria para um país que você pode ficar preso, pode ficar sem alimentação? Porque existe uma grande quantidade de pessoas estocando alimento. Eu não vi tanto isso em Portugal, não em tantos lugares. Eu vi mais um estocamento de água do que qualquer coisa. Eu sei que muita gente falou de papel higiênico, mas quando eu fui no supermercado eu vi uma falta mais de água do que de outras coisas. Mas eu vi outras pessoas mostrando a questão do papel higiênico também. Não é em todo Portugal, mas existe alguns lugares que está tendo estocamento de alimentos. E isso complica, porque algumas pessoas vão ficar sem alimentação e isso pode causar uma possível crise, né, entre a população surte, que sem alimentos a pessoa surta, né? A questão do álcool em gel, eu passei em 4 farmácias em Portugal pra ir, nenhuma delas tinha. Eu só consegui em uma farmácia mais arrumadinha, mais cara, vamos colocar assim, que ficava ali na Cordoaria, e ela me cobrou 5 euros por um álcool em gel, tipo assim, um álcool em gel minúsculo, o que é totalmente errado. Eu não sei onde eu podia processar, mas provavelmente tinha que ser processado. No Brasil, você pode mandar pro Procon se tiver álcool em gel mais de 30 reais, ou alguma coisa assim, muito explosiva. Com relação à máscara, meu filho, eu gastei muito com essa máscara, eu não vou contar quanto foi, mas, cara, o meu recado pra vocês, basicamente, é tentar que vocês consigam se proteger o máximo possível, realizando a higienização das mãos por meio do álcool em gel ou do sabonete. Quando estiver em casa, utilizar do sabonete. Quando estiver fora, utilizar do álcool em gel. Também buscar sempre, né, espirrar em locais que não consiga, tipo, espalhar os vírus. Quando chegar em casa, tirar a roupa que foi utilizada, colocar para lavar antes de entrar em casa, ter contato com sua família, buscar estar o mais distante possível. A questão da máscara, eu sei que a OMS afirma que você não deve utilizar as máscaras. Só explicar a minha situação, porque eu utilizo a máscara. Como eu vim da Europa, de um país que estava em foco, eu busquei utilizar a máscara para evitar a contaminação dos meus familiares. Uma coisa, a gente não pode utilizar máscara porque não existe máscara suficiente para o sistema de saúde utilizar. E isso seria ruim para eles. Contudo, eu ainda acho que é uma ideia muito inteligente a questão da máscara. Países como o Japão, uma amiga minha aqui de Porto, ela me afirmou que no Japão, antes mesmo de ter tido a grande explosão do coronavírus, eles já utilizavam máscaras por causa, durante o período de inverno, as pessoas sempre utilizam a máscara para evitar o contágio de outras pessoas. Isso foi um dos aspectos que fez com que eles conseguissem combater o coronavírus tão rapidamente. É um tipo de prática que não é comum no Ocidente, mas que é extremamente inteligente dos japoneses. Além do fato que sempre que ela chegava no meu quarto, ela deixava os sapatos do lado de fora da casa dela. Ela tirava, tipo, casacos para evitar com que todos os vírus e aspectos como esses entrassem dentro do quarto com você, que é o seu ambiente de ser si mesmo. O Brasil e outros países não estão preparados para esse tipo de atividade, não temos máscaras suficientes, então não deve se utilizar. Eu utilizo por essa razão, também porque eu acho que é uma coisa muito boa. Também as pessoas que estão em grupo de risco, se proteger o máximo possível, evitar contato social. Sejam as pessoas com problema de coração, de hipertensão, que, pelo que eu vi esses dias no jornal, 75% das pessoas que foram contaminadas na Itália, elas tinham hipertensão. Então essas pessoas com problemas respiratórios, problemas cardíacos e pessoas mais idosas, evitar o máximo possível estar em contato social para não fazer com que haja a sua própria contaminação e te colocar em uma situação perigosa. E é isso. E lembrem-se que o Brasil é um país que está em epidemia em outras doenças também. Por exemplo, a dengue em alguns países, em alguns estados. E também a questão do sarampo. Ele pode também matar em alguns casos. É bom sempre ter em mente que você precisa sim estar atento com a possibilidade de outras doenças te contaminarem. E é isso. Tchauzinho.